Bom dia, meus amores. Estou aqui com muito prazer gravando essa aula remota para vocês, certo? Muito feliz de reencontrá-los, tá certo? Muito feliz mesmo. Como na segunda-feira, que foi a nossa aula remota, né? Que foi bem bacana, bem participativa, eu esqueci de gravar, então agora eu estou gravando para vocês assistirem, tirarem dúvidas e nós tirarmos essas dúvidas, né, através das redes sociais ou então na nossa próxima aula, que será segunda, tá certo? A primeira e segunda aula. Meus amores, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que foi a tela compartilhada na nossa aulinha. Isso. E essa tela diz o seguinte: time to review é o tempo de revisão, o tempo de recordar, de revisar, tá certo, meus amores? Então, nós temos aqui o nosso segundo slide, que aborda o seguinte tema: simple present, ok? O simple present, ele é formado pelo verbo em sua forma original e na maioria das pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular. Entretanto, a terceira pessoa do singular, he, she, it, tem necessidade de uma conjugação. He drinks wine with his parents. Ele bebe vinho com seus pais. She drinks water after gym. Ela bebe água depois da academia. É um detalhe bastante pequeno, mas precisa ser constantemente recordado, pois é muito comum nos esquecermos de flexionar o verbo. Há alguns casos em que acrescentar o S à terceira pessoa do singular exigirá mudanças do próprio verbo. Meus amores, olha, a questão do simple present é o seguinte, certo? Nós não teremos problema em formar frases se nós utilizarmos os sujeitos I, you, we e they. Para esses sujeitos, nós utilizamos frases normais. Por exemplo, I work, eu trabalho. I watch Netflix, eu assisto Netflix. I study in EAB, eu estudo no EAB. I play Free Fire, eu jogo Free Fire. I do my exercises every day, eu faço meus exercícios todo dia. Então, eu poderia muito bem substituir o I por you, por we and they. E não ter problema algum no caso dos meus verbozinhos. Tá certo? Nós vimos isso em sala, nós treinamos bastante. Então, acredito que vocês estejam se lembrando. O grande problema do verbo do simple present é se nós formos fazer frases utilizando he, she ou it. Ok, amores? Eu coloquei aqui, deixa eu apagar, porque eu escrevi aqui she errado. Pronto, deixa eu colocar aqui novamente. O problema, meus amores, atenção, tá? É se nós formos construir frases com esses sujeitinhos aqui que estão aqui digitados da cor azul. He, she, it. Se nós formos fazer frases, se nós formos falar frases, escrever, identificar, nós temos que lembrar o seguinte: se o meu sujeito ele tiver he, she, it, eu preciso de acréscimo, eu preciso adicionar, eu preciso acrescentar alguma coisa, tá bom? Geralmente, na grande maioria dos meus verbos, eu acrescento a letrinha S, como é o caso do verbo work, que se eu fosse dizer assim, ó, ele trabalha, ficaria he works, ok? Ela trabalha, she works, tá bom? Se o meu verbo terminar em CH, S, SH, X, Z ou a letra O, que não colocaram aqui, então se ele tiver esses finais, atenção, hein? CH, S, SH, X, Z
ou O, ele não vai receber só a letrinha S. Ele vai receber a letrinha ES, como é o caso do verbo watch. Olha a diferença aqui, ó. I watch. Eu assisto, como tia Adriane disse, certo? Eu assisto. I watch. Mas se tia Adriane for dizer assim, ela assiste, eu não posso deixar o meu verbo watch como ele está. Eu tenho que acrescentar o ES, amores. Olha aqui, ó. Ela assiste Netflix. She watches Netflix, ok? Olha um verbozinho com o final SS aqui para vocês terem uma ideia. I pass. Mas se eu for dizer he passes, ou he relaxes, ou he rushes. Outra regrinha muito importante que eu preciso passar para vocês é a questão do seguinte, olha. Se o meu verbo tiver o final em Y e antes ele terminar com uma consoante, o que acontece, amores? Eu preciso tirar o meu Y para depois colocar IS, tá certo? Então vai ficar, olha só, I study, eu estudo. Mas se eu for dizer he, ele, eu uso he studies. Eu tirei o meu Y e coloquei S. Tá, professora. E se o meu verbozinho terminar em Y e antes for uma vogal, como é o caso do verbo play, você vai simplesmente seguir a regra geral de acrescentar um S. Então, I play, jogo, I play Free Fire. Mas se eu for dizer assim, ele joga Free Fire, he plays Free Fire. Ok, meus amores? Outra dúvida que existe aí é que existe verbos irregulares dentro desse conteúdo que eu passei para vocês, ok? Então, quais são os verbos regulares? Nós temos o verbo have, que ele não segue a nenhuma dessas regrinhas, tá? Se eu for construir uma frase com he, she, it, eu não uso haves, não, eu uso a palavrinha has, ok? E a Adriane agora vai passar para um conteúdo que foi visto pelo professor que estava dando aula de inglês, que é o professor Danilo, ok? Que é o verbo can. E antes disso, eu vou passar a minha borrachinha aqui nos meus rabiscos. Ok, meus amores, um minutinho, para que o slide fique bem limpo, bem preparado, de acordo com o que vocês merecem, tá bom? Vamos lá. Ótimo. Aqui. Vou voltar para a minha canetinha. Meus amores, olha só, atenção, tá? Eu tenho aqui um outro tipo de verbo aonde ele não vai utilizar nada do que a gente viu do simple present. Eu tenho um verbo modal, é um verbo auxiliar, e ele é usado para indicar que você tem a possibilidade, a habilidade de realizar alguma atividade. Por exemplo, I can drive, eu posso dirigir. I can speak English, eu posso falar inglês. I can run, eu posso correr, tá certo? Então, sempre quando você for construir uma frase, onde essa frase ela tenha uma possibilidade de algo, você vai utilizar a palavra can, o verbo modal can, ok? Não esqueçam disso. Tem a possibilidade, tem a habilidade de realizar alguma coisa, utilize o modal can. Vou passar para o próximo slide. Deixa eu pegar aqui meu mouse de volta. Pronto. Eu tenho aqui, meus amores, exemplos, certo? De frasezinhas com o verbo modal can. Deixa eu pegar minha canetinha de volta. Isso. Então, eu tenho can como habilidade e eu tenho can't quando eu não consigo realizar alguma coisa. Por exemplo, I can't swim. Eu não consigo nadar, eu não posso nadar, tá bom? Então, tem alguns exemplos para vocês de frases na forma affirmative,
Tem exemplos da forma negative e tem exemplos da forma interrogative. Vamos lá. I can play piano. Eu posso tocar piano. We can wait for you. Nós podemos esperar você. Liz and Mary can run for a long time. Liz e Mary podem correr por um longo tempo. Nós temos outra frase aqui na forma affirmative. Tom can use the computer for 2 hours. O Tom pode usar o computador por 2 horas. Na negative, nós utilizamos o verbo can mais not, que se transforma em can't. Professora, eu posso escrever can not? Pode, fique à vontade, tá? Não tem problema nenhum. They can't eat all dessert. Sarah can't stop to do it. Eles não conseguem comer toda a sobremesa e Sarah não consegue parar de fazer isso. Ok, meus amores? Nós temos também aqui a interrogative form, que é onde você simplesmente pega o verbo can e você troca de lugar com o seu sujeito, tá? A interrogative, você pega o can e coloca ele antes do sujeito. Isso não significa que você tem que colocar ele na frente da frase, não. Você coloca ele antes do seu sujeito, certo? Can I use your cell phone? Posso usar o seu telefone? Can we show these pictures for you? Posso mostrar essas imagens para você? Ok, meus anjos? Então, nós temos aí uma pequena revisão do conteúdo visto pelo professor Danilo e o conteúdo visto por professora Adriane antes da nossa pandemia, né? Infelizmente, do nosso isolamento social para a nossa saúde. Então, meus amores, eu gostaria que vocês se cuidassem, ficassem em casa, tá certo? Tomassem o máximo de cuidado, usassem máscaras, se for necessário sair, tá bom? Use álcool em gel. Então, nós temos aqui uma pequena atividade rapidinha sobre o verbo can. Essa atividade não é no caderno, é uma atividade oral, ok? Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou fazer daqui e você vai fazer daí, certo? Can you sing a song in English? Sing, cantar, song, canção. Você pode cantar uma canção em inglês, tá? Eu digo yes. And you say what? E você fala o quê? Can you snap your fingers? Você pode estralar os seus dedos? Yes, of course. Sim, é claro. Vamos lá. Can you swim 100 meters? Você pode nadar 100 metros? I think yes. Eu acho que sim. Tá bom? Eu acho que sim. Can you say good morning in Spanish? No, I cannot say good morning in Spanish. I don't know. It's buenos dias. Yes? Buenos dias? I don't know. I say in English, good morning. Vamos lá. Can you draw a bus? Yes, of course. I say draw a bus. Vamos lá. Can you play basketball? No, I can't play basketball. Can you make a cake? Cake é bolo, amores. Yes, I can make a cake. Delicious chocolate cake. Can you ride a horse? I think no. When I was a child. Quando eu era criança, eu andava a cavalo, mas agora não. Então, amores, essa foi uma pequena atividade oral para vocês lembrarem aí como nós usamos o verbo can or can't, tá? Can quando você tem habilidade, can't quando você não tem essa habilidade. Então, eu tenho aqui. E por hoje é só, meus amores. Eu espero ansiosa por vocês segunda-feira, que é o nosso próximo encontro. E lembrando que nós devemos lavar as mãos ou usar álcool em gel, usar máscara, ficar em casa, só saia se for extremamente necessário. E se sair, não evite pegar nas coisas, colocar a mãozinha no rosto, tá? Use sempre álcool em gel, se porventura você pegar em alguma superfície. E fica em casa, amores. Tá bom? Não descuide da sua saúde, porque nós precisamos de você, nós te amamos. Tia Adriane
Sua saúde é importante para ti, Adriane, tá certo, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Estarei esperando ansiosa por você. Beijo, meus amores.